meninos, tudo bem? Feliz 2019, um pouco atrasado. Olha só o primeiro vídeo de história do ano, quando tá sendo metade de fevereiro já. Bom, tô um pouquinho diferente da última vez que vocês me viram por aqui, né? Cabelinho cortado e tudo mais. Mas estou prontíssima pra gente começar mais um ano por aqui, mais um ano de muito estudo. A gente tem muita coisa pra estudar, muita coisa pra aprender e eu estou muito animada. Espero que você também esteja animado e preparado para esse ano, para os nossos estudos. Uhul! E para começar esse ano de 2019, nossa preparação para o Enem, eu resolvi fazer um vídeo que, na minha opinião, deveria ser a primeira aula de história de toda pessoa em qualquer curso. Não importa se em colégio, não importa se para vestibular, na minha opinião, essa deveria ser a primeira aula de todos os alunos, que é uma aula de introdução à história. Nesse conteúdo, a gente estuda alguns conceitos que são importantes para o estudo da história de maneira geral. Então, alguns conceitos que você vai precisar para estudar desde pré-história até história contemporânea. E o primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o próprio conceito de história. A gente fala tanto esse nome, mas às vezes garra um pouquinho para poder conceituar. E é muito importante a gente atrelar o conceito da história às ações humanas. Então, o que é história? História é toda ação humana. Então, o fato de você ter acordado hoje e escovado seus dentes é história. Isso só não vai pro livro didático porque, você não é tão importante assim, né? Fala sério. Da mesma forma que o fato de hoje eu ter almoçado no McDonald's também não entrou no livro didático, apesar de também ser história, porque é uma ação humana. Então, a gente sempre tem que atrelar a história às ações humanas. Minha voz garrou um pouquinho, segue o barco. Porém, mais importante do que ter um conceito rígido acerca do que é a história na base, no fundamento, é importante a gente entender o que a história é na prática. Então pensa comigo, se você chegar na sua casa, abrir o seu livro didático de história e ler um texto, aquilo é verdade? Será que tudo que está escrito no livro didático é verdade? Será que tudo aquilo que seu professor de história te fala lá na frente é verdade? Será que tudo aquilo que meus professores me falaram na faculdade e tudo aquilo que eu li nos textos acadêmicos é verdade? A resposta é não, porque a história nunca é verdade absoluta. Então, anota a definição que eu vou te dar agora. A história é um conjunto de análises e interpretações sobre o mesmo fato. Vamos pensar isso com um exemplo cotidiano. Pensa que você tem um casal de amigos que são namorados. E aí, esse casal de amigos termina. E você vai conversar com os dois sobre o que aconteceu. Cada um vai te contar de um jeito diferente. Porque cada um tem a sua versão da história. E é exatamente assim que é com a história ciência. A história é feita por historiadores, que são pessoas. E as pessoas, elas são parciais. Então, toda história que é produzida é uma versão dos fatos. E essa versão nunca, never, jamais vai ser imparcial. A história nunca é imparcial. Vou te dar um exemplo. Quando a gente fala que a história é versão, pensa em 1500. Cabral chegou ao Brasil. Pensando do ponto de vista europeu, aquilo foi um descobrimento. Mas pensando do ponto de vista dos índios, aquilo foi uma invasão. Então, a história depende de quem conta. Dependendo de quem estiver contando, a história vai ser diferente. E é assim com a história ciência. Coloque isso na sua cabecinha. A história nunca é uma verdade absoluta. Ela é uma versão daquilo que aconteceu. Porque o que aconteceu de fato, amore, só se inventar em uma máquina do tempo. Ok, segundo conceitozinho bem básico pra gente. O que é historiografia? Simples. Historiografia é o registro escrito da história. Então, a gente tem história desde que o homem surge, mas a gente só tem historiografia quando surge a escrita. Terceiro conceito pra gente. O que é fonte histórica? As fontes históricas são tudo aquilo
que ajudam na produção científica da história. É tudo aquilo que serve como meio para eu tentar chegar mais próximo do que aconteceu. E as fontes, elas podem aparecer de diversas formas. Ela pode ser um documento escrito, ela pode ser uma fotografia, pode ser um mapa, pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser uma obra de arte, pode ser várias coisas. E às vezes não só a fonte em si, mas o contexto em que ela foi produzido. Então, um exemplo, que hoje eu tô cheia dos exemplos. Se você for pegar um quadro do Renascimento, aquele quadro é fruto do contexto em que ele foi feito. Então, se eu tenho agora um monte de quadros e esculturas que retratam pessoas nuas, é porque aquele contexto está querendo valorizar a figura humana. Então, entende como a arte e o contexto em que ela é produzido também pode servir como uma fonte para a história? Então, bom a gente ter esse conceito em mente também. E tira da sua cabeça essa ideia de que para ser fonte histórica tem que ser uma coisa escrita, tem que ser uma coisa registrada, porque testemunhos, relatos, coisas orais também podem ser usadas como fonte, viu? Quarto conceito pra gente é o conceito de patrimônio. Patrimônio é aquele tipo de coisa que a gente sabe o que é, mas às vezes fica difícil de conceituar. Então vamos lá. Patrimônio é um bem que é muito singular e que tem um valor inestimável e é muito significativo, é muito importante para um determinado povo, para uma determinada sociedade. E o patrimônio, né, o patrimônio cultural, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser o patrimônio material ou o patrimônio imaterial. E é simples, é só você pensar. Se eu posso encostar, é patrimônio material. Então, por exemplo, um edifício, uma igreja que é patrimônio cultural, ela é um patrimônio material. Agora, uma dança, por exemplo, eu não tenho como encostar na dança, então é um patrimônio imaterial. Um outro exemplo de patrimônio imaterial que eu acho muito legal é a técnica de produção do queijo aqui de Minas Gerais. Ela é considerada patrimônio cultural. Muito legal, né? E nesse caso é patrimônio imaterial, porque o que foi tombado não foi o queijo em si, foi a forma de fazê-lo. O quinto conceito que eu quero trabalhar com vocês é a contraposição entre memória e esquecimento. Muitas vezes a gente trabalha só com o conceito de memória, né? Aquilo que aconteceu e que foi ficando no imaginário social. Beleza. Só que eu acho muito complicado a gente trabalhar o conceito de memória separado da ideia de esquecimento. Por quê? O trabalho do historiador tem a ver com mediar e com selecionar as coisas. Porque olha só, vamos supor que eu vou fazer uma pesquisa sobre Revolução Francesa. Eu não consigo ler e estudar todas as fontes que existem sobre Revolução Francesa. Eu vou ter que escolher eu vou ter que escolher com quais eu vou trabalhar. E no momento em que eu escolho essa fonte, eu tô deixando 1000 outras de lado. É como diria Charlie Brown Jr., gente. Cada escolha, uma renúncia. Isto é a vida. Então, assim, esse é o trabalho do historiador. É escolher com o que eu vou trabalhar. Mas no momento em que eu escolho, eu tô deixando algumas coisas de lado. Então, no momento em que eu pego isso e eu vou auxiliar isso a entrar pro imaginário social, eu tô deixando muitas outras coisas de fora. Então, é muito importante você ter isso na sua cabeça, que toda fonte histórica e toda historiografia que é produzida é fruto de escolhas. Por isso que, como eu disse para vocês lá no começo, a história é sempre uma versão, porque quando eu vou fazer história, eu escolho com o que eu vou trabalhar. O sexto conceito que eu quero trabalhar com vocês é o conceito de identidade. Na verdade, eu não quero trabalhar o conceito de identidade em si, mas como a formação da identidade acontece ao longo da história. E eu acho que isso é legal da gente trabalhar usando exemplos. A gente pode perceber que essa formação da identidade dos povos, ela se dá sempre baseada na relação eu e outro. E é mais fácil da gente entender isso pensando em exemplos. Então vamos lá, vamos pensar na chegada dos portugueses no Brasil. Se eu quero colonizar, se eu quero ser o colonizador, eu preciso ter um colonizado. Se eu quero explorar, eu preciso ter um explorado. Então a gente sempre vai estar se baseando nessa relação do eu e do outro. Quem eu sou depende do outro. Então, se eu penso, por exemplo, nas relações da Revolução Industrial e do capitalismo, se eu tenho uma burguesia,
é porque eu tenho o proletariado e vice-versa. Então, as identidades, elas vão estar sempre baseadas nessa questão do outro, porque você não é sozinho, entendeu? Quem você é depende de quem o outro é. E isso está presente ao longo de toda a história. É o português e o índio, é o burguês e o proletariado, é o nazista e o judeu. Então essas relações vão estar sempre presentes na história e é muito importante a gente perceber esse tipo de conflito na formação das identidades. E para finalizar, existem 3 conceitos que são fundamentais para a gente compreender história: espaço histórico, tempo histórico e sujeito histórico. Porque esses 3 são escolhas que a gente normalmente faz quando vai se produzir história. Se eu vou fazer uma pesquisa, eu preciso, por exemplo, de selecionar qual tempo eu vou trabalhar. E pensando nessa questão do tempo, é muito importante quando a gente está fazendo história, a gente cuidar para não ser anacrônico. Você já ouviu a palavra anacronismo? Sabe o que ela significa? Se não, fica tranquilo que eu vou te explicar. Anacronismo é quando você tenta usar um termo de um tempo para aplicar num tempo que já passou. Vou dar um exemplo para vocês. Marx lança o Manifesto Comunista em 1848. Então, é só a partir dessa data, só a partir de 1848, que eu posso falar em comunismo. Por quê? Porque antes disso, o conceito não existia. Então, eu não posso falar. Então, vamos supor que existia um povo antes de Cristo que vivia de uma forma semelhante ao que prega o comunismo. Dividia tudo, blá 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 blá, bem superficialmente parecido. Eu posso dizer que esse povo era comunista? Obviamente que não. Se eu fizer isso, eu vou estar sendo anacrônico, porque eu vou estar usando um conceito do século XIX para aplicar lá antes de Cristo. E isso não tem como, isso não existe. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente pode fazer analogias, a gente pode fazer comparações, mas a gente não pode fazer afirmações envolvendo conceitos que não se aplicam a certo tempo. Um outro cuidado que a gente tem que tomar em relação aos sujeitos históricos é que a gente tem uma mania muito grande de falar assim: ai, fulano era à frente de seu tempo, fulano era um homem à frente de seu tempo. E, gente, isso não existe. As pessoas, elas podem ter ideias inovadoras, mas um homem é sempre fruto do seu tempo, por mais que ele tenha ideias inovadoras. Então, um exemplo, Galileu Galilei tinha todas aquelas teorias super inovadoras, super avançada, super diferente dos paradigmas da época, mas ainda assim ele era um homem de seu tempo. Ele era religioso, ele provavelmente achava que a mulher era inferior, então assim, ele podia até ter ideias inovadoras, mas ele era fruto do tempo dele, o que é completamente normal e compreensível. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, eram esses os conceitos que eu queria trabalhar. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Compreender tudo isso é muito importante pra gente ir bem em todas as matérias que a gente vai ver aqui pra frente. Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu te respondo. Espero que você tenha curtido, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, manda pros seus amigos que vão fazer Enem, que vão fazer os vestibulares esse ano, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar eles também. Eu vou deixar aqui na tela o meu Instagram, vou deixar também o nosso Instagram de viagem, não sei se você sabe, mas o canal tem uma vertente que é só sobre viagens. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, mais uma vez espero que vocês tenham gostado.